Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Pregador da Justiça. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam ótimos com todos. Mais uma vez estou aqui fazendo um vídeo a pedido de um amigo, irmão em Cristo, né? Não somos da mesma denominação, mas nos respeitamos bastante. A dúvida que ele tem, que ele me informou para que eu fizesse esse vídeo é sobre Mateus capítulo 13, versos 11. Ali relata o batismo de Jesus. O verso 11 menciona batismo, o Espírito Santo e com fogo, né? Eu batizo com o Espírito Santo e com fogo. O que seria batizar com o Espírito Santo e com fogo? Né? São muitas dúvidas que muitos de nós cristãos temos em relação a esse texto. Mas veja bem, há duas interpretações usadas nesses textos. E eu fico com uma, é claro, mesmo que eu não bato o martelo 100%. Mas vamos ver o relato aqui, alguns versos, para entrar no contexto e ver qual a forma mais correta que se encaixa aqui nesse verso. Né? A primeira interpretação são que alguns acham que esse verso 11, o Espírito Santo e com fogo, que o Espírito Santo e com fogo seria o fervor do cristão em relação ao batismo. Quando a pessoa se batiza, o cristão fica fervoroso, não é? Começa a sentir emoções exageradas. Outros creem que esse fogo aqui está ligado ao fogo do juízo, de execução, o lago de fogo. Essas são as duas hipóteses. Vamos ler o texto, alguns versos, para entrar em contexto e ver o que realmente está falando, tá? Vamos ver, né? Mas como eu já falei, não bato o martelo nem das duas 100%, mas eu tenho uma que pode ser bem clara também, não é? E depois nós vamos ler outros textos para verificar se de fato o Espírito Santo, quando a gente batiza, o que ele faz em nossas vidas. Tudo bem? Vamos lá? Eu vou ler o relato bíblico aqui, Mateus 3, capítulo 3, versos 11, e mais vou ler alguns versos antes, para ficar bem claro, ok? Acompanhe na leitura. Vou ler o verso 7 em diante. Ok, irmãos? Vendo ele, porém, que muitos fariseus, João, né? Você falando de João Batista. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Da ira vindoura, ou seja, do juízo. Verso 8: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha o verso 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Está se falando do fogo. Verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, muitos pegam esse texto e mencionam o fervor do cristão quando recebe o batismo do Espírito Santo. Eu respeito muito os irmãos pentecostais, não é? Mas a Bíblia ela relata outra coisa, que não seja o fervor dessas emoções que muitos fazem por aí, gritarias. A Bíblia menciona outras coisas. Mas eu vou ler adiante, eu não terminei, o verso 12, que também deixa um pouco mais claro essas dúvidas que esses dois meios de interpretar a Bíblia, né? Vamos verificar direitinho, ó. O verso 12, tá? Ali até o verso 11. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo, seus filhos sinceros, no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, alguns intérpretes, e eu mesmo fico com essa posição que eu dei, né, que se refere ao fogo do juízo, destruição. Por esse verso 12 está falando, ó, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então aqui é batizar com o Espírito Santo, certo? Verso 11 fala batizar com o Espírito Santo, e vamos ter os frutos deles. E
os que não aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador vão batizar ele no fogo inextinguível. Então, essa é uma da interpretação e eu fico com ela, mas não estou batendo o martelo dizendo que é esse que o texto está querendo dizer. Não, tá? Mas veja bem, 1 Coríntios 12, versos 13, menciona o seguinte: pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, todos nós que somos batizados com o Espírito Santo, e com certeza ele nos capacitará por diversos dons, se exercitarmos, tá? Não é somente um ou outro que ele capacita, não é? Então, vamos mencionar alguns textos que eu acho que não é, o segundo método de interpretação do texto, que é o fervor que muitos pensam que é, o fervor cristão em emoções exageradas, não é? Mas eu não quero ofender ninguém e nem dizer que também nós temos que ter um culto silencioso demais. Porque Filipenses capítulo 4, verso 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tudo bem? Eu vou mencionar agora 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, para que fique... Verso 12 não, versos 33, perdão, tá? É 1 Coríntios capítulo 14, versos 33 e 40 também. Para deixar bem claro como a primeira opção que eu dei é mais coerente, está mais coerente com o texto. Que o fogo é o fogo que é de juízo, de destruição. É batizados com o fogo do juízo, né? Aqueles que não aceitaram Jesus, devido ao contexto que eu li antes do verso 11 e 12, ok? Olha só o que diz Paulo, corrigindo a igreja de Corinto, que era barulhenta também. Ele foi corrigir. Olha só o que ele fala no verso 33. Porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Então Deus é um Deus de ordem, não Deus de paz. Então ficou claro, o cristão ele tem que ser pacífico. Não é um texto bem claro. E o verso 40, olha só como que fala aqui. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem, tudo dentro do seu lugar. Como eu falei, não precisamos também ficar um culto silencioso, mas em ordem, decência e ordem, como Paulo estava aqui corrigindo a barulhenta igreja de Corinto. Hoje nos movimentos pentecostais também vivemos muito isso, igrejas barulhentas, né? Isso não quer dizer que o Espírito Santo está sobre elas, né? É ao contrário. Paulo aqui corrigindo menciona, mas tudo deve ser feito com decência e ordem, que Deus é um Deus de paz e não de desordem. Então, é bem claro. Irmãos, quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa através do batismo, ele tem outros frutos, outras qualidades. Vamos ver lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Deixa eu procurar aqui nessa. Aqui. Gálatas. Diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mais uma vez paz, né? O cristão que recebe o Espírito Santo, ele é pacífico. Paciência, ou seja, longanimidade, né? Benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em algumas traduções, amabilidade está traduzida como mansidão. Então, o cristão que recebe o Espírito Santo, ele é manso, ele é pacífico, ele tem um domínio próprio, ele se controla, né? Ele é feliz. E não como nós costumamos ver e ouvir, né? Gritarias, né? Desordens em alguns cultos por aí. Tudo bem? Tá? E eu espero que fique claro isso aqui, mas eu tenho mais um texto antes de finalizar, tá? Que está em Efésios
capítulo 4, versos 31. Vamos ver esse texto, para mim, ele é mais claro ainda. Olha só, como a Bíblia não apoia cultos exagerados em gritaria. Efésios capítulo 4, versos 31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Então aqui Paulo, em Éfeso, na igreja de Éfeso, estava também corrigindo o culto de alguns efésios, ok? Menciona aqui Paulo gritaria, ira, cólera. Então, o Espírito Santo se entristece. Olha só, como o verso 30, ele nos ajuda. Ó, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Então, mais um texto que para mim é muito claro sobre o culto que o cristão deve fazer ao entrar numa igreja. O cristão deve ser pacífico, aquelas 9 qualidades que eu mencionei em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, onde tem paz também, mansidão, domínio próprio. Então, eu finalizando esse tema, gostaria de lembrar que eu fico com a primeira opção que eu dei, de alguns intérpretes estudiosos da Bíblia, afirmam que aquele de Mateus capítulo 3, versos 11, relacionado ao fogo do juízo, né? Batizado com fogo do juízo, né? Que a maioria das vezes fogo está relacionado à destruição, não em fervor, tá? Então eu não estou batendo martelo aqui 100%, porque há muitas dúvidas sobre esse texto, mas se a gente ler o contexto, vê que João Batista repreende os fariseus, os saduceus, e falam que Deus vai vir com sua ira, né? E o contexto mostra que Deus vai separar os seus filhos, né? Os que forem bem vai batizar com o Espírito Santo, e os que forem mal batizar com fogo, ok? Mas não no sentido de fervor, desses sentimentos exagerados que nós vimos por aí em muitas igrejas pentecostais, amém? Espero que fique claro, espero que eu esteja respondido meu amigo lá, né? Onde eu trabalho, e que podem perguntar se tiverem dúvidas também, vocês, tá? E é isso. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos e que todos tenham uma ótima semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.